Oi, pessoal! Então, vamos lá fazer a nossa revisão para a nossa prova com o conteúdo do reino Plantae, né? Sobre as plantas. Então, o que é o reino Plantae? É aquele reino formado por seres que são fotossintetizantes, que têm clorofila, que são autótrofos e são pluricelulares, beleza? O reino das plantas. Então, vamos lá. O estudo das plantas é a botânica. Gente, algumas coisas que nós não podemos esquecer. Características exclusivas, então, do grupo das plantas que a Prof falou agora, eu vou explicar para vocês. As plantas são pluricelulares. O que é pluricelular? Pluricelular é um organismo que é formado por mais de uma célula, certo? E também eles têm tecidos, beleza? Agora veja só, as plantas também são autótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento. Através do quê? Da fotossíntese. Muito bem. E a fotossíntese, ela acontece dentro das células das plantas, certo? E dentro das células das plantas tem uma organela chamada cloroplasto. É nesse cloroplasto que vai acontecer a fotossíntese. Tá aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Nesse cloroplasto é que vai acontecer a fotossíntese. O que acontece aqui é o seguinte. Nesse cloroplasto tem um pigmento verde que é chamado de clorofila. Então, as raízes absorvem água, né? Nutrientes, sais minerais do solo e mandam para todas as células da planta. Veja bem, que eu estou explicando para vocês. Água, os sais minerais que saem do solo, que são absorvidos pelas raízes, vão chegar lá nas células das plantas. Então, esse conjunto de água e sais minerais é chamado de seiva bruta. Lembram disso que a gente explicou na aula? Aí, quando chega lá na célula vegetal, que é essa aqui, parte da água fica no vacúolo, né? Que o vacúolo serve para quê, gente? Ele serve para reservar, armazenar substâncias, ó, principalmente a água, certo? Porque uma plantinha não pode ter sede. Ninguém vai lá regar ela a hora que ela tiver sede, então ela tem que ter uma reserva de água, certo? Então ela tem esse vacúolo para isso mesmo, tá? E outra parte da água vai indo para os cloroplastos. Inclusive a água do vacúolo também vai indo para os cloroplastos quando a planta vai precisando. E ali no cloroplasto, junto com a clorofila, essa seiva bruta que as raízes absorveram, que então é água e sais minerais, né? Vai passar por um processo na presença da luz do sol que se chama de fotossíntese. Então, essa seiva bruta lá no cloroplasto, com a presença de clorofila, passa e luz do sol, né? Luz, quero dizer, passa pelo processo da fotossíntese. Durante a fotossíntese, acontecem duas coisas. Libera o gás oxigênio, porque ocupou o gás carbônico para fazer isso, e também produz a glicose. O que é a glicose, gente? É o alimento da plantinha, entenderam? E aí, quando a plantinha, então, já produziu a seiva elaborada, que é a seiva bruta depois da fotossíntese, essa seiva elaborada também vai ser conduzida para todas as outras partes da plantinha que não produzem essa glicose, essa seiva elaborada. Por exemplo, as raízes não fazem fotossíntese. Então, como é que elas vão se alimentar? Não é verdade? Aí, essa seiva elaborada tem que passar de novo por todas as partes da plantinha para nutrir a plantinha. Diferença de seiva bruta e seiva elaborada, o que é? A seiva bruta é aquilo que as raízes absorveram, água e minerais, beleza? Seiva elaborada é depois que a seiva bruta passou pela fotossíntese. Aí são outros vasos que vão levar a seiva elaborada com a glicose, né? Para alimentar as demais células da plantinha. Por isso que fala que a plantinha é autótrofa, que produz o próprio alimento. Através do quê? Do processo da fotossíntese, que é o quê? Transformar a seiva bruta em seiva elaborada. Tá de boa? Muito bem. Gente, quando olhamos aqui para essa célula vegetal, ó, veja bem, a prof não colocou imagem
assim na prova, de célula vegetal, tá? Mas veja bem, o que nós temos aqui que não podemos esquecer? Que uma parte muito importante, a prof já falou de vacúolo, de cloroplasto, mas uma célula que seja eucariótica, ou seja, tem núcleo, ela tem uma membrana, um citoplasma e um núcleo, além das demais organelas, tanto animal quanto vegetal. Célula de fungo, a mesma coisa. Mas aqui, ó, gente, a parede celular é presente nas células vegetais também, tem em fungos e outros organismos. Mas veja só, a parede celular é isso que está por fora da membrana plasmática. Consegue entender? E essa parede celular das células vegetais, ela é feita de celulose. Lembra daquele curso que a prof falou que existe um curso de papel e celulose, que trabalha com madeira, tá? Que são células vegetais. Então, a parede celular aqui, ela serve para quê mesmo? A parede celular serve para proteger a célula vegetal, tá bom? E ela é formada por celulose. Tá de boa? Muito bem. Gente, só para dar mais uma reforçada, veja bem. Agora aqui, ó. Quando a gente fala de fotossíntese e respiração, a respiração todos os organismos precisam fazer. Alguns organismos ocupam oxigênio, mas alguns não ocupam. Nós não vamos falar deles agora. Vamos falar das plantas. Então, lembre, plantas e animais respiram da mesma forma, certo? Plantas e animais desculpa, respiram da mesma forma. Então, todas as células da planta têm que respirar. Nos pulmões da gente, pessoal, é só para captar o gás oxigênio, certo? Por onde é que entram os gases e saem os gases de uma plantinha? Pelos estômatos. Lembra que nós vimos lá no microscópio os estômatos abertos, alguns fechadinhos, lembram? Então é isso, tá? Veja bem, a respiração celular ocorre em cada uma das células e acontece o tempo todo. Não pode parar de respirar a plantinha, não pode. Que gás que a planta, tô falando da planta, mas perceba que é a mesma coisa que o ser humano. Que gás que a planta ocupa para respirar? É o oxigênio. E qual que ela libera? É o gás carbônico, assim como nós, certo? Aí, para você entender o que acontece na respiração, pense assim, ó. Aquilo que a gente come é o nosso alimento, né? Mas uma pessoa quando está gripada, por exemplo, está com o pulmão comprometido, absorve pouco oxigênio, a pessoa fica fraca, por mais que coma bem. Por quê? Porque está faltando esse oxigênio lá dentro da célula e a união do oxigênio com o que a gente comeu é que vai liberar energia no nosso corpo. Entenderam, gente? É isso aí. Para a plantinha é a mesma coisa, a respiração é exatamente isso. Mas a planta não vai comer, então como é que ela vai respirar? A energia que ela vai liberar é pela glicose que foi produzida na fotossíntese. Então veja bem, respiração ocorre em todas as células o tempo todo, ou em algum momento você pode parar de respirar, você não pode em nenhuma planta, planta também não. Olha a fotossíntese. A fotossíntese só vai acontecer nas células que têm clorofila, só nessas que têm clorofila, tá bom, gente? E ela também só ocorre quando tem luz. Aqui fala solar porque está imaginando uma floresta, mas as plantas que tem na sua casa, se tiver algum vaso de planta, se você deixar a luz acesa daquele cômodo, ela vai fazer fotossíntese de dia e de noite. Entenderam, gente? E veja bem, as plantas, elas então absorvem o gás carbônico para fazer a fotossíntese e produzir a glicose delas e só vão liberar o oxigênio. Olha aqui, ó, gente, é o contrário, a respiração e também a fotossíntese. O gás que absorve e que libera é o contrário aqui, tá bom? É isso que tem que lembrar. E se você tivesse que explicar para mim, olha só, descreva o processo da fotossíntese para sua professora. O que você vai dizer? Mas eu quero o processo completo. Como é que você vai me falar? As raízes das plantas absorvem água e nutrientes, que são a seiva bruta. Certo, gente? Essa seiva bruta vai ser conduzida para as células vegetais. Então, lá na presença de luz e gás carbônico,
que entra nas células pelos estômatos, né? O gás carbônico, vai produzir glicose e gás oxigênio. Entenderam, gente? E a glicose é usada para alimentação da plantinha e o gás oxigênio é liberado, que a planta ocupa para sua respiração. Lembra, a gente já falou um monte de por que as plantas não são o pulmão do mundo, mas sim são as algas. Porque a respiração das plantas também ocupa oxigênio, e as algas também, é claro. Só que das plantas, elas ocupam quase todo o oxigênio que elas produzem na fotossíntese. Então não sobra muito para nós. Então quem produz o oxigênio da nossa respiração são as algas, porque elas produzem muito mais do que ocupam. Beleza, gente? Muito bem. Uma parte interessante ainda para sua prova é características gerais das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, veja só. Quando falamos das briófitas, por que as briófitas, gente? Elas são plantas que a gente fala que são as menores que existem, as mais simples que tem, porque elas não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, aqui ó, tá aumentada, isso daqui é micro, menos de 1 centímetro, bem menos. As plantas, a água, quando elas absorvem aqui, vão passando de célula para célula, entende, gente? Nessa plantinha aqui, porque não tem vasos condutores, beleza? Então, como é que essas plantas aqui se multiplicam? É através da liberação de esporos. Então, essa parte mais alta é a parte reprodutiva, quando ela está na fase reprodutiva. E libera esporos que vai sendo conduzido conforme a água vai carregando, gente. Por isso que as briófitas só podem se reproduzindo e tem muita água, entende? Porque elas precisam da água primeiro para nutrir o corpo delas e depois para levar os esporos. Então, eu posso dizer que tem água no cerrado, por exemplo? Não posso. Perdão, briófita no cerrado? Não posso. Tem briófitas, por exemplo, lá no deserto? Não tem. Por quê? Porque não tem água primeiro para... Elas não têm capacidade de armazenar água, né? Não tem isso e também precisa de água para conduzir os esporos, para fazer aquele tapete verde que a gente falou, tá? Lembrem disso. Olha, aqui estão as pteridófitas. Ptéridos são plantas, folhas em forma de pena, tá? Se essa aqui for, por exemplo, uma plantinha, uma samambaia, que está na fase reprodutiva, ela vai ter um monte de pontinhos pretinhos ou laranjadinhos atrás dela. Se você tem samambaia na sua casa, vai olhar. É possível que nessa fase não tenha nada de nessa época do ano agora que nós estamos no inverno, né? Não tenha nada de reprodutivo aqui, mas dá uma olhadinha na sua samambaia, tá bom, gente? Olha lá, se tiver poros, que são os pontinhos atrás, esses poros significam que está na fase reprodutiva, ou seja, está liberando esporos. E os esporos que caem no chão, vai ter a fase reprodutiva, que vão formar uma nova plantinha. Beleza, gente? Muito bem. As gimnospermas, olha só, até agora, ó, as pteridófitas, então, a vantagem com relação às briófitas é que tem vasos condutores, então conseguem ser bem maiores, né? Já as gimnospermas, elas não têm esporos, elas têm sementes. Então, as sementes têm uma grande vantagem, que é a facilidade dessa espécie de surgir em outros locais. Certo, gente? É isso que acontece. Só que as suas sementes são nuas, ou seja, não tem um fruto ao redor. Então, a atratividade dos insetos e animais de irem buscar essa semente, depois comer ou jogar fora, e onde vai nascer uma nova, é muito menor. Entenderam, pessoal? E é a grande vantagem das angiospermas, que tem um fruto. Olha aqui o maracujá, olha que flor linda do maracujá. O que acontece no maracujá ou outra planta? A gente come, né? Quando a gente come, a gente joga fora a semente. E nem sempre eu vou comer a plantinha perto da árvore que eu acabei de colher. Normalmente a gente leva longe, né? Olha os nossos hábitos como é que são. Levando longe, o que vai acontecer? Onde caiu a semente vai nascer um fruto novo. Beleza, gente? Joia. Só para dar uma revisada, reino das plantas. A ausência de vasos condutores, somente briófitas. Quando tem vasos condutores, dividimos em dois grupos, ou sem semente ou com semente. Sem semente são as pteridófitas. Então, briófitas e pteridófitas não têm semente, elas têm o quê? Esporos. Já os que têm sementes, vamos dividir em outros dois grupos, com flor e sem flor, certo? Olha só, gente, quando eu tenho flor e fruto,
É uma angiosperma. Quando eu não tenho flor e fruto, é uma gimnosperma. Exemplo de gimnosperma mais conhecido, quem que é? O pinhão, muito bem. E angiosperma, as flores são os vegetais com frutos, flores e frutos. Por exemplo, uma macieira, certo? Uma árvore de maçã. Uma parreira, que tem primeiro a florzinha, depois vem a uva, certo, gente? Muito bem. Os exercícios aqui nós já tínhamos feito. Rapidamente, então, aqui, processo da fotossíntese, mas eu não quero só isso aqui na prova. Eu quero que você me fale o que, gente? Eu vou repetir. Que desde das raízes que absorvem a seiva bruta, que vai lá para as células vegetais, onde tem cloroplastos, que vão produzir a fotossíntese absorvendo gás carbônico, certo? E aí vai produzir a glicose, né? E vai liberar o gás oxigênio. E isso vai produzir a seiva elaborada, que vai ser conduzida para todas as demais células da plantinha. Beleza? Muito bem. Briófitas falei, pteridófitas. Olha aqui, ó, os esporos que eu falei para vocês, gente. Ó, esses pontinhos amarelos são soros, tá? Que produzem os esporos, beleza? Muito bem. Aqui, olha, a gimnosperma, que não tem flor, certo? E as angiospermas, que são flores. Por que as flores têm que ser cheirosas ou coloridas, ou cheirosas e coloridas? Conforme o local, conforme o tipo de polinização que acontece com essa flor, ela tem que ser atrativa. Por exemplo, assim, ó, se for um vegetal que quem poliniza é o vento, precisa ser cheirosa? Não. Entende, gente? Não precisa. Precisa ser colorida? Não também, tá? Agora veja, se for um vegetal que é atraído por insetos, tem que ser muito cheirosa. Os insetos vêm pelo cheirinho. Se for um vegetal, uma flor, que é atraída por aves em especial, ou alguns outros insetos, ela tem que ser muito colorida, para que de longe eles consigam enxergar, tá, gente? Beleza? Muito bem, chegamos agora à nossa segunda parte, que é estruturas vegetativas e reprodutivas. Vegetativo é aquilo que a planta não pode ficar sem, lembra disso? Vegetativo, raiz, caule e folha, certo? Raiz, caule e folha, não pode ficar sem. Reprodutivo é a parte da plantinha que serve para a reprodução. Então, veja bem aqui comigo, olha só. Quando falamos de raízes, nós temos que lembrar algumas partes muito importantes que a gente já falou. Tipos de raízes. As raízes, então, quando ela tem uma raiz primária, é essa raiz maiorzinha que está aqui, mas é a primeira, certo? E a partir dela é que vão surgir outras, que são as adventícias, certo? Agora, uma raiz pivotante é essa primária que ficou crescida, por exemplo, uma cenoura, certo? Lembrando que quando a raiz ela tem uma reserva energética dentro dela, por exemplo, a cenoura, que dá para comer ela assim, reserva energia ali dentro, a gente chama de tuberosa, é uma raiz tuberosa, beleza? Ó, é um espaçamento formado por uma reserva de nutrientes, que claro que são produzidos pela fotossíntese, e muitas delas, como o caso da cenoura, fazem parte da eliminação do silício. Já as raízes fasciculadas, gente, é como a grama. É isso aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó. Não tem uma raiz pivotante. Tá vendo que é tudo isso entrelaçado aqui? É isso aqui, ó. Que minha prof falou, é um cabelo de menina lavado sem condicionador. Tá aí. Entenderam, gente? Não tem como você pegar um talinho aqui e puxar pra cima. Não vai vir uma raiz só. Entenderam? Isso é a raiz fasciculada. Beleza? Muito bem. Agora veja. Vamos para a próxima. As raízes tabulares, essa é interessante, ó. Lembra, olha aqui, quando elas são muito altas, o que acontece com elas? Raízes mesmo se formam como se fosse uma tábua, como se fosse várias tábuas aqui, ó. Que serve aqui para escorar mesmo, certo, gente? Para sustentar essa planta, porque ela é alta, esse caule, esse tronco aqui é muito alto. Então, tem essas raízes tabulares aqui. Já as estranguladoras, lembra que eu expliquei para vocês na aula? O que acontece? É uma raiz que vai lá, ó, e ela aperta outra árvore, estrangula outra árvore. Aí a seiva vai saindo para fora.
E essas raízes vão absorvendo a seiva que saiu para fora. Certo, gente? É uma estranguladora. Já as raízes sugadoras é diferente. As raízes sugadoras, elas entram dentro do caule e vão sugando a seiva bruta. Perfeito, pessoal? É isso aí. Bruta elaborada, né? Vamos lá. Lembra que eu falei também das raízes grampiformes? O que é a raiz grampiforme? Grampiforme é que quando você arranca ela, fica cheia de grampinha na parede. Lembra? Ela vai formando essas raizinhas, pequenas raizinhas adventícias ali, que é só para ela conseguir se firmar nesse substrato, que no caso é a parede. Perfeito, pessoal? Agora uma coisa, elas estão, claro que elas estragam a parede, porque elas têm que degradar um pouco esse substrato da parede para poder se fixar, né? Mas elas têm uma raiz, então elas também pegam nutrientes das raízes, não é só da parede aqui, tá? Raiz respiratória é aquela que ela, ou pneumotóforo aqui, né? É quando ela tá num lugar que ela precisa pegar trocar os gases diretamente com o ar, porque esse solo pode ser muito úmido, então é muito fácil apodrecer a raiz. Beleza, gente? Agora estamos nos órgãos reprodutivos. Vamos lá. Quando falamos de flowers, as flores, então, já falei, né? Por que elas são coloridas. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, pay attention nessa parte aqui. Nós temos uma flor bem linda e essa flor tem algumas partes que precisamos identificar. Veja só, aqui dentro nós temos o ovário da flor, certo? Aqui dentro tem o ovário da florzinha. Que num fruto verdadeiro, qual é a diferença do fruto verdadeiro e do pseudofruto? No fruto verdadeiro, a parte que a gente se alimenta, que a gente come, é o próprio ovário aqui que se desenvolveu, né? Já o pseudofruto, não. A semente está num local, mas não está envolta pela parte que a gente come diretamente, certo? Agora, veja só. O que preciso saber? Aqui nós temos sépalas. Gente, tanto pétala quanto sépala são folhas modificadas, tá? Então, nós temos as sépalas, aqui a verdinha. Nós temos as pétalas, que são coloridas. Agora, olhe para cá. Nós temos o ovário, que está aqui dentro, tá? E aqui nós temos o seguinte. Esses caminhos aqui, essas estruturas, são de uma flor hermafrodita, ou seja, tem a parte masculina e feminina no mesmo. Perceba que tem uma parte única, quando é um só, eu já sei que é o feminino. E tem vários aqui, ó, outros estames, certo? Que são a parte masculina. Quando eu tenho vários aqui, são estames, parte masculina, cada um deles é um androceu. O conjunto de estames se chama androceu. Isso aqui, gente, é um gineceu, é a parte feminina. E esse conjunto todo aqui se chama carpelo, certo? Então, o pólen vai entrar aqui, ó, nesse gineceu, pelo carpelo e vai chegar no ovário. Tá de boa, gente? Vai fecundar, o pólen vai fecundar o óvulo e vai desenvolver uma plantinha. É assim que funciona. Tá de boa? Muito bem. Agora, deixa eu ver só aqui para baixo. Olha só, olha só. Tá vendo que aqui todos os estames são iguaizinhos? Tudo isso daqui, ó, são iguais. São androceus. Cada um é um androceu. E o conjunto de androceus se chama estames, certo? Olha só, o fruto tá aqui, a semente tá aqui dentro. E o ovário da planta é pequenininho, que tá ao redor. O que a gente come, gente, é a parte maior aqui da flor, ó, da maçã. É a parte maior. A parte que eu tô comendo aqui não é propriamente o ovário. Até dá pra comer, a gente não come normalmente, né? Entende? Por isso que é um pseudofruto. Já o abacaxi, a gente fala que é um pseudo múltiplo fruto, certo? Por quê? Porque tem um monte de florzinha aqui, um monte de florzinha. Tudo isso aqui é uma flor. Quando elas fecundam, elas ficam unidinhas, todas aqui, ó, e desenvolvem internamente o que a gente come. Então, é um fruto múltiplo, são múltiplos frutos de um só, como o moranguinho, né? Beleza, pessoal? Não cobrei na prova a questão de cotilédone, de semente, porque a prof não teve tempo de
fazer ele ficar mais evidente para vocês, tá? Voltando para cá, veja bem, carpelo, estame, ovário, sépala, pétala, gineceu, androceu. Beleza, gente? É isso aí. Vão tirar 10 nessa prova, tenho certeza. Tá bom? Beijinho, amores. Não creio.